Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Pedro quase se afundou no mar da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Pedro quase se afundou no mar da Galileia. Pôs a mão na mão do meu Senhor e acalmou o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Olá, graça, saúde e paz. Muito boa noite. Segunda-feira, dia 23 de março de 2020. São 20 horas e 4 minutos. Estamos ao vivo pelo Facebook. Eu sou Donizete Silva, o Zete. E a partir de agora nós vamos prosear, bater um papo sobre dois assuntos específicos que eu escolhi para a gente dialogar e conversar nessa noite. A suspensão da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Nova Esperança e o porquê Deus colocou fogo no barraco. Eis a pergunta: por que Deus colocou fogo no barraco? Quanto ao primeiro assunto, toda segunda-feira, nesse horário, acompanhamos e transmitimos a sessão da Câmara de Vereadores de Nova Esperança. As sessões ordinárias estão suspensas para evitar aglomeração de pessoas e contribuir também com as medidas para conter a propagação do coronavírus, o Covid-19. Nós já temos aqui em Nova Esperança um caso suspeito que foi coletado o material e esperamos que dê negativo, mas nós temos aí Maringá, que está próximo aqui de Nova Esperança, com vários casos confirmados, Paranavaí com cerca de meia dúzia de suspeitos e um caso já confirmado. E, obviamente, como Nova Esperança está no meio dessas duas cidades importantes, nós, breve, teremos com certeza alguns casos aqui. Então, há necessidade de todos nós
seguirmos com a quarentena, não sair de casa, contribuir com as autoridades e conosco mesmo para que a gente possa não ser alcançado por esse mal. E apesar das transmissões ao vivo haverem começado há poucos meses, nós fazemos esse trabalho de acompanhamento da Câmara Municipal já há 14 anos. Portanto, há 14 anos acompanhamos as atividades do Legislativo, inclusive fizemos uso da tribuna em inúmeras oportunidades. Nesse momento de pandemia e medo, falarei de um pronunciamento que fizemos na tribuna daquela Casa de Leis em outubro de 2008. Então, recordar é viver. Naquela legislatura não havia representante mulher, nenhuma vereadora, apenas homens foram eleitos. Então, nós tivemos, de lá para cá, esse avanço. Hoje nós contamos com 2 vereadoras e naquela legislatura, no ano de 2008, não havia nenhuma representante feminina. Estava presidente do Legislativo naquele tempo o vereador Devair Galani, ladeados pelos edis Antônio Trevisan, Cláudio Antônio de Brito, Décimo Caetano, Eurides Fernandes, Fábio Tussutomo Yamamoto, José Felipe Dias, Marcos Vinícius Fagundes Dias e Wilson Roberto Pasquini. Tema do nosso pronunciamento naquele dia: por que Deus colocou fogo no barraco? Salmo 56, versos 4. Confio em Deus e não temerei e não terei medo de nada. Romanos capítulo 8, verso 28, que diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Deus chamou pelo o seu decreto de acordo com o seu plano. É o que está escrito nesse texto, e aí nós passamos então a discorrer sobre o assunto. Você que ouve em casa, quem sabe esteja discordando dessas palavras. Como pode isso ser verdade? Eu estou passando por problemas, doenças, crise financeira e agora, no nosso caso, essa pandemia. Não vejo como isso contribui para o meu bem. Quero dizer a você que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Isaías capítulo 55, o verso 8, esclarece que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Vamos ver? Preste atenção nessa história. Uma pessoa tinha muito medo de navegar, mas convicto que Deus protegia, decidiu fazer uma viagem de navio. Durante a viagem, o navio bateu em recifes e afundou no oceano. Foi uma grande tragédia. Morreram todos, exceto ele, que conseguiu agarrar-se em restos da embarcação que o conservaram vivo, boiando por horas até que chegou a uma ilha não habitada, deserta. Ao pisar no solo, estava em pânico, cansado, acabado, porém vivo. Ajoelhou-se e agradeceu a Deus. Reconheceu que Deus o havia livrado da morte. Algumas horas mais tarde, alimentado de peixes, ervas e do que sobrou do naufrágio, sentiu-se fortalecido, revigorado. Recolheu alguns paus, folhas e com muito esforço construiu um barraco onde guardou apetrechos e restos de comida que sobrou do navio. O barraco era cavernoso, aquela coisa horrível, um improviso de paus e folha. Porém, significava abrigo, proteção naquele momento de dificuldade. Apesar da precariedade, ele ficou satisfeito e, mais uma vez, se ajoelhou-se emocionado e agradeceu a Deus com vigor, com satisfação.
Finalmente, depois de alguns dias à beira da morte, ele podia se abrigar, descansar, sem que corresse o risco de ser devorado pelos animais selvagens que certamente tinha naquela ilha. Ele ia todo dia à praia, escrevia mensagens na areia, fazia sinais, gritava ao léu, ao vento, mas ninguém conseguia ouvir e encontrá-lo naquele fim de mundo. Ele procurava manter-se calmo, orava, clamava e confiava em Deus, mas desejava no seu íntimo voltar para casa, rever a sua família. Certo dia, ao retornar da praia, teve uma grande frustração, desespero e medo, ao ver o barraco se acabando no fogo, queimou tudo. Desolado, sentou-se em uma pedra, chorou, gritou, aos prantos e berros, disse a Deus: como é possível, Senhor? Como o Senhor deixou acontecer isso comigo? Eu orei tanto, eu clamei tanto, e agora, Senhor, me acontece isso? Chega! Não aguento mais, não acredito mais em Ti, não acredito mais em nada, eu prefiro a morte. Então ele gritou desesperadamente, levantou-se e seguiu aos gritos, xingamentos, maldizendo a todos e a Deus também, caminhando desesperado de volta para a praia. Cego pelo desespero, custou a ver os botes que vinham em sua direção. Correu em direção aos marinheiros e então viu o navio ancorado à distância de onde ele estava. Então ele gritou: graças a Deus, mas como isso é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui? Eu estou tentando há vários dias contato e nada. Então o líder do grupo de resgate respondeu: era a nossa última tentativa. Os resgates seriam interrompidos quando vimos os seus sinais de fumaça pedindo socorro. E mesmo nos arriscando, passamos pelos recifes, resolvemos vir até esta ilha, que é deserta, para verificar o que estava acontecendo. Você fez o fogo no momento exato. Se demorasse mais um pouco, ficaria para sempre neste lugar. O que essa história nos ensina é que uma aparente derrota, uma dificuldade, um vírus, como acontece conosco agora, não é o fim. Às vezes, uma dificuldade, um vírus, como está acontecendo conosco agora, pode ser exatamente um meio para a providência divina, a forma, a maneira que Deus esteja usando para nos mostrar o quanto cuida de todos nós e o quanto nós precisamos dele. Quantas vezes pega fogo no nosso barraco e desacreditamos, gritamos, maldizemos, até afrontamos a Deus. Deus coloca fogo no barraco quando temos coisas tão preciosas dentro dele que é necessário Deus queimar por completo para nos manter vivos e saudáveis. Confio em Deus e não temerei medo de nada, pois sei que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Graça, saúde e paz. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha uma ótima noite e fique com essas palavras.